A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, bem-vindo ao canal Sou Mais Que Vencedor. E como prometido, como primeiro entrevistado desse canal, não podia ser diferente, pastor Wellington Bueno. Olá, meus irmãos, saudação de paz, paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos. Muito obrigado, Fabrício. Bem, você prometeu, você está cumprindo, né? Sim. Então, bora. Pastor Wellington Bueno, pastor local da igreja Plenitude em Cristo, na cidade de Bauru. Maravilha. Fala um pouquinho da igreja, pastor, onde fica a igreja? A nossa igreja está localizada, ou sitiada, como preferir, na rua Demetrio Arieta, 765, no Jardim Carolina, Bauru, São Paulo, Brasil. Ô, glória! Estamos no interior de São Paulo. Interior de São Paulo. No interior do coração de Deus. Oh, glória a Deus, sim. Pastor, o senhor nasceu num lar cristão? Fabrício, eu vim de um lar cristão. Os meus pais servem a Deus, a minha mãe e meu pai, sempre temente a Deus, sempre no caminho do Senhor. E cresci junto com mais dois irmãos, né? A Alessandra, o Eliseu e o caçula, o Wellington. Então nós crescemos no caminho de Deus. Esse foi o nosso caminho. Nasceu já num lar cristão, já tive esse privilégio de conhecendo Jesus. Já sabia. Isso. E a sua conversão? Como foi a sua conversão? De a hora que você falou assim, eu sou de Cristo mesmo. Você sabe que isso é importante? Essa pergunta sua é um divisor de águas. Sim. É interessantíssimo isso. Porque assim, veja só, eu na verdade eu me batizei quando eu tinha 12 anos. Com 12 anos. Mas olha, de verdade, sinceridade, eu conheci Jesus quando eu retornei. Porque infelizmente eu tive um percurso aí que eu me afastei quando eu era adolescente, eu me afastei da presença do Senhor. Então quer dizer que eu conheci a Deus com 22 anos. Com 22 anos, 22 anos. A sua conversão oficial. Tipo, eu encontrei ele me encontrou e eu preciso estar com ele todos os dias. Foi isso que aconteceu. Sim. Porque tem muita diferença, né? Você conheceu Jesus e o aceitar ele como suficiente Salvador para sua vida, né? Você sabe que dá um tema isso aí, viu? Olha, dá um tema isso aí, porque, vamos parar para pensar aqui. A pessoa fala assim, eu sou crente desde os 12 anos, que é o jargão, né? Sim. Que as pessoas, eu sou crente, né? Ou eu sou cristão, desde os 12, desde pequeno. Mas eu entendo que, tudo bem, andar no caminho de Deus, beleza, a pessoa anda desde pequenininha. Mas o encontro, cada um tem uma certa idade que se encontra, se entrega para Deus, né? No meu caso, foi com 22 anos. 22 anos. O senhor já tinha falado aqui que o senhor deu uma desviada. E depois que voltou com 22 anos, não saiu mais da presença? Não, nunca mais. Aí... Foi assim, na verdade, eu cresci, como eu disse, eu cresci no lar cristão. Depois, assim, desde muito rapazinho mesmo, eu já comecei na área da música. Aprendendo a tocar bateria, tal, instrumentos, violão, Sim. Enfim. Aí eu comecei a tocar bem, até que um dia eu conheci umas pessoas e, entre aspas, me arrastaram para a música secular. Também não estou aqui para criticar, para não falar, eu estou falando de mim, o que aconteceu comigo. E a sua história. A minha história, e cada um é cada um, né? Mas enfim, eu comecei a tocar na noite, cantar na noite, eu me afastei. Me afastei da presença de Deus e entrei em caminhos que não deveria entrar. Mas, aos 22 anos, eu voltei para Jesus. Sabe, assim, eu falo que eu voltei mesmo para Jesus. Como o filho pródigo voltou para a casa do pai, eu voltei para Jesus. E ali eu abri meu coração e ele fez morada na minha vida. Estou aqui. E não saiu mais da presença. Não saí mais da presença. E essa sua desviada, pastor, foi quanto tempo durou que você saiu da presença de Deus e ficou no mundo? Vou falar a verdade para você, que assim, são poucas pessoas que eu acredito que falam a verdade, mas assim, nesse termo que eu vou falar agora aqui, tá? A forma como eu vou apresentar para você isso daqui. Por quê? Tipo assim, 12 anos eu me batizei. Com 14 anos, eu estava com um pé na igreja e um pé no mundo. Entendeu? Então eu ia na igreja, eu era aquele adolescente que ia na igreja, ouvia louvor, tocava lá uma bateria, cantava, tocava um violão,
Mas assim, eu já tinha visão de ir para lá, ou seja, de sair da presença. Na verdade, eu fiquei camungando em dois caminhos, né? Na igreja e no mundo. Aí com 15 para 16 anos eu me afastei mesmo de vez. Cheguei até a participar de uma coletânea que tinha uma missionária uma vez, o nome dela, eu não me lembro se é Edna Sabino, uma coisa assim. Ela me fez um convite e eu gravei numa coletânea, tinha vários adolescentes, eu gravei uma música que chamava Nada, o nome da música era Nada Faltará Pra Você. Quando o senhor era adolescente? Adolescente, eu participei de uma coletânea, cantei. Cantando. Só que aí o que acontece? Eu gravei essa coletânea, na época eles distribuíram umas cópias pra gente vender. Aí vendemos assim, sabe, para propagar, né, o trabalho. Mas eu não dei muita importância não, na verdade foi isso, não dei muita importância e acabei parando. E aí entrei nesse caminho com 15, 16 anos, conheci uma turminha do pagode. E aí eu comecei a tocar na noite aí. Aí com 22 anos eu já não tinha mais vontade de tocar também, nem na noite. Conheci muita gente. E pessoas boas até, porque às vezes tem pessoas que falam, só lá do mundo, não, tinha pessoas boas sim, pessoas que, né, mas não fazia bem para mim, porque Deus ele já tinha um plano para minha vida, e um camarada que tem um plano, quando Deus tem um plano na vida de alguém, não adianta afastar, você pode até tentar, você pode até procurar alguns caminhos, mas de verdade, você não vai. Quando você tem um encontro com Ele, e eu tive esse encontro com Ele. Como diz aquela música, né? Sua glória me atraiu. Sua glória me atraiu. Sabe o que é interessante? Que quando eu estava afastado, mais ou menos assim, eu deveria ter uns 21 anos. É porque com 22 eu voltei, exatamente. Eu tinha 21 anos, eu me lembro como se fosse hoje, um irmão fazendo evangelismo. Aqui próximo mesmo do nosso bairro aqui. E ele estava fazendo evangelismo, e eu me lembro como se fosse hoje, ele me entregou um folhetim, mas assim, de verdade, eu nem li o folhetim. Eu dobrei ele, porque se você perguntar, eu nem lembro o que estava escrito ali. Mas ele falou assim para mim, jovem, Deus tem uma obra na sua vida. Quando eu falei para ele, Deus abençoe, ele pegou e falou assim para mim, rapaz, esse Deus abençoe está diferente, hein? Eu falei, porque eu tocava na igreja e me afastei. Mas Jesus tem uma obra na sua vida. Eu falei, eu creio. Aí ele falou, um dia você vai voltar para Jesus. E eu voltei. Voltei. E como foi, pastor, esse chamado novamente? Como que Jesus tocou de novo no seu coração para você voltar? O que você sentiu num dia antes, na semana antes de falar assim, eu vou voltar para a igreja, ou eu vou para um culto hoje? O que você sentiu? Você sentiu Jesus te chamando, ou estava cansado da sua vida e falou... Eu gostava da vida que eu tinha. Fabrício, vou te falar uma coisa aqui. A gente está gravando aqui, cara, mas estou arrepiado. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu também, verdade, porque está muito bom. Deixa eu contar uma coisa aqui. Essas partes do testemunho são partes de entrelinhas das nossas vidas, né? O que aconteceu é o seguinte, eu cresci na igreja, então na igreja foi assim, eu aprendi lá a tocar violão, tocar baixo, bateria, aprendi a cantar, né? Não sou músico profissional, mas... eu aprendi de forma que eu exercia isso. Quando eu cantava no samba, eu tinha uma coisa comigo que eu tinha um medo danado de estar onde eu estava. Então eu estava fazendo o que eu gostava, que era cantar. Mas com medo. Parecia que aquele temor, sabe? Parecia que o peixe fora d'água. Eu não estava no meu lugar, o habitat natural meu. Meu lugar que Deus tinha me chamado. Então, eu comecei a cantar e eu senti um vazio muito grande. Na época, acabei tendo vício de cigarro, bebida, né? E outras coisas mais, mas enfim. E eu me lembro que isso daí era uma coisa que deixava para baixo. Eu nunca esqueço mesmo, cara, que de domingo meus pais iam pro culto. Geralmente eu tocava de sexta, eu ia tocar de quinta, de sexta, de sábado, mas de domingo raramente tinha assim, samba para tocar à noite. Se tocava às vezes na hora do almoço, alguma coisa assim. Mas de domingo à noite nunca tinha. Eu nunca tinha.
E toda vez eu tinha vontade na igreja. Mas olha, da época que eu fiquei, ninguém nunca me convidou para ir no domingo na igreja. Eu não me lembro, veja bem. Dos seus pais, né? Assim, os meus pais, o pai ele sempre vai chamar, né? Sempre, né? Sempre vai chamar. Mas meu pai teve uma época que eu até entendo ele, que ele, tipo, meio que, eu vou deixar Deus trabalhar. Rapaz, eu me lembro uma vez que a gente estava ensaiando, não, isso aqui é muito forte. A gente estava ensaiando, assim, na área da casa da minha mãe, e aí meu pai, ele entrou, cara, ó, falar a verdade pra você, foi uma coisa assim, que eu não vou esquecer. Ele entrou assim, a gente estava ensaiando, tinha um monte de gente lá. Meu pai bateu no meu ombro e falou assim, um dia eu vou te ver cantando de novo para Jesus. Aí, glória a Deus por isso. Rapaz, eu vejo assim a paciência que meu pai e minha mãe teve. Então assim, sabe, interceder pela minha vida e assim acreditar que Jesus iria mudar a minha vida, né? E Jesus colocou pessoas maravilhosas na minha vida. E aí o que aconteceu? Voltando à sua pergunta, o que aconteceu? Como de domingo eu ficava assim meio que sem fazer nada. Todo domingo eu tinha um vazio. Todo domingo. Aí um dia, é uma coisa até interessante, que até inclusive tem um irmão aí que congrega com a gente, Felipaldi. Teve um dia que ele me convidou, ele falou assim pra mim, na época eu não era pastor, ele falou assim, ô Hélito, vamos lá na Barraca da Alegria. É uma barraca que ficava aqui perto. Sim, eu lembro. E olha só que interessante isso. Se ele tivesse aqui, o Felipe, ele ia confirmar o que eu vou te dizer agora aqui. Mas ele vai assistir. Ele vai deixar um comentário lá. Ele vai deixar um comentário. A gente estava bebendo lá, e rapaz, eu estava muito mal, estava num dia muito mal, não estava legal. Aí, ele pegou, e o dono do bar falou assim, vocês estão aqui e tal, né? Eu falei, eu tô aqui, mas Deus sabe de tudo. Aí nisso estava lá comigo, né, o Felipaldi, e tinha mais dois amigos, nossa, eu não vou citar nome, porque, né, o Felipe eu vou citar porque ele congrega com a gente aqui e tal. E tinha mais dois amigos em comum nosso. E um deles falou para mim, Elitinho, eu te vi na igreja crescendo, você está hoje aqui. Aí eu falei para ele, bem, eu estou aqui, eu sei que não é certo, mas eu sou solteiro e você é casado e está aqui. Você deveria estar com sua família. Falei isso para ele. Aí ele falou assim, um dia Deus vai mudar minha sorte. Eu falei para ele, Deus vai mudar a sua sorte, vai mudar a sorte de todos nós. E na hora veio um versículo na minha cabeça. Porque a Bíblia diz que quando a gente está em Cristo, nova criatura é, as coisas eram se passaram, eis que tudo Deus faz novo. E eu falei isso, eu me lembro que eu falei esse versículo. Quando eu falei isso, o dono do bar saiu e falou assim, aqui é assim, todo bêbado vira pastor. Aí fica aí como você imagina e quem estiver nos assistindo imagina. O dono do bar soltou uma profecia. O dono do bar soltou uma profecia. E virou pastor. Me tornei pastor, estou aqui. Graças a Deus, para a glória de Deus. Então, o que me fez voltar é o vazio, Fabrício. Foi vazio. Foi vazio. A pessoa, na verdade, ela pode até dizer que não. Mas todo aquele que se afasta da presença de Deus, ele sente vazio. Ele pode até aparecer para as pessoas que ele está bem, mas na verdade Deus sabe. Sim. Que ele está com aquele vazio. E muitas vezes a gente acaba tentando preencher, né, esse vazio com outras coisas. Com músicas, com danças, com cervejas, com cigarros. E na verdade o vazio que a gente sente é a falta, né? É a falta de Deus. Sem ele, ele não somos nada, né? Somos vazios por dentro, né, pastor? Então não tem jeito. Coisa linda. Deus é maravilhoso. Pastor. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Lindo demais. Pastor, prossiga. Pode ir. Vamos lá. Como que você recebeu o seu chamado de pastoreio? Vou te falar uma coisa aqui. Eu não posso falar desse chamado sem antes eu falar, como diz os pregadores, trazer o pano de fundo, né? Ou seja, trazer o contexto da história. O que acontece? Na verdade, o que aconteceu é assim, quando eu me reconciliei, através de um testemunho, eu acho muito legal esse testemunho também, que aconteceu, que foi um irmão lá, hoje ele é presbítero, Samuel, e eu me lembro como se fosse hoje, assim, ele contando o testemunho, que tinha um jovem que tocava na igreja e tocava no mundo, tocava na igreja e tocava no mundo. Aí um dia ele foi trabalhar, e lá na empresa que ele trabalhava, ele mexia com ferragem, com corte, e aí
ele foi colocar a mão dele lá, cortou os dedos dele. E agora ele não pode tocar nem mais para Deus e nem mais para o mundo. Ele falou isso na época. Foi um testemunho assim. Na hora que ele falou isso, eu falei, meu, esse cara tá falando para mim. Esse testemunho aí é para mim. Poxa, eu tinha 22 anos, como eu disse. Né? Naquele ano eu iria completar 23 anos. Aí eu falei, esse cara tá falando para mim. Aí acabou o culto, o pastor falou assim, alguém quer se reconciliar? Eu levantei a mão e fui. Me reconciliei. Na igreja Assembleia de Deus Missionária, que são pessoas maravilhosas que eu amo muito, tenho amizade com todos os pastores, e foi lá que eu me reconciliei. Aí, o que aconteceu? Ali eu comecei a trabalhar. Mas uma coisa interessante, que eu me reconciliei, eu tinha o vício. Eu não era assim, uma pessoa viciada na bebida, assim, uma coisa exagerada, sabe? Mas eu tinha isso comigo, e o cigarro. Eu fui numa tarde da benção, não, fui numa consagração. Rapaz, chegou na consagração, tinha um irmão, um pastor, que ele me conhecia. Ele sabia que eu vim de uma igreja, estava afastado, mas que eu cantava nos louvores, ele sabia também que eu estava saindo do pagode, ele já sabia, conhecia a minha trajetória. Sim. E aí, nessa consagração, ele pegou e falou para mim, você não canta um louvor? Eu falei, esse pastor tá doido. Eu vou cantar um louvor? Bem, eu não estou bebendo porque quando eu me reconciliei, eu falei pra minha mãe que eu não ia beber e eu ia parar com o cigarro. Aí ele falou para eu cantar. Eu falei, cara, esse cara tá doido, esse pastor... Ah, molecão, né, Fabrício? Molecão, esse camarada tá doido, ele tá me falando pra eu cantar. Como que eu vou cantar se eu fumo? E aí, quando ele falou, canta, Deus falou pra mim assim, ó, você vai cantar, eu vou te libertar. E o diabo falava pra mim, você canta, eu vou te envergonhar. Então eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu levantei, o diabo falou pra mim no meu ouvido, como se eu ouvisse ele falar, vou te envergonhar. E Deus falava pra mim assim, eu tô te libertando hoje. Eu peguei o violão. Era uma guitarra do irmão Joel lá, da igreja. Pedi licença, cumprimentei os irmãos ainda com um bom dia. Eu estava muito tremendo, nervoso. E eu cantei aquele louvor, quão formoso és. Rapaz, comecei a cantar. Naquele momento, quando eu cantava, eu sentia Deus tocando em mim assim e dizendo, eu vou te limpar. Eu cantei naquela consagração, no sábado, no domingo à noite, eu ouvi mais uma vez a palavra de Deus, o pastor me convidou de novo para cantar aí, foi um outro pastor que me convidava, eu cantei de novo na noite, no domingo, entrei dentro do meu carro, amassei o cigarro, joguei fora. E foi liberto. Fui liberto. Na madrugada eu levantei com vontade de fumar. Fui até na praça que eu tinha jogado um maço de cigarro, fui lá e peguei, tinha um cigarro todo torcido, mas estava inteiro. Quando eu vi aquele cigarro, Deus falou assim para mim, eu sou maior do que esse cigarro. Se você crer, eu te liberto hoje. Eu joguei o cigarro, eu pisei, eu nunca mais fumei. Glória a Deus. Parei de beber numa semana, e na mesma semana parei com o cigarro. Nunca mais eu bebi, nunca mais eu fumei. Glória a Deus. Amém. E sua família, pastor? Sim. Casado? Tem filhos? 3. O que acontece? É até interessante porque aí, eu contando esse testemunho aqui, da minha libertação do cigarro e da bebida, entra a Stephanie na minha vida. Pastor Stephanie. Pastor Stephanie. Que foi assim um presente de Deus para minha vida. Por que eu falo presente de Deus? Porque a Stephanie, ela chegou no momento da minha vida, no momento que deveria chegar. Foi nessa época que o senhor conheceu ela? Foi, até porque ela congregava lá. Ela tinha perdido o pai, acho que fazia 1 ano, que o pai dela havia descansado no Senhor. Um homem que eu não conversei, mas eu vi ele ministrando a palavra de Deus, uma unção, assim, algo bem extraordinário mesmo. Deus era na vida daquele homem lá. E eu conheci ela na igreja. O pastor até me convidou para montar um grupo Ministério de Louvor, porque na igreja não tinha um Ministério de Louvor. Então a gente iniciou um Ministério de Louvor juntos. E ali a gente cantava todo domingo, toda quarta, que era o dia de culto, a gente cantava. E aí eu comecei a orar. Comecei a orar e eu me lembro que numa consagração, eu cheguei nela e perguntei para ela, o que você quer comigo, Stephanie?
que a irmã quer comigo? Aí ela falou pra mim, eu quero casar com você. Eu vou ser sua esposa. Cara, isso foi assim uma coisa... Eu tô aqui me segurando, de verdade, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, eles estão lá gravando, né? Uma coisa... Cara, mas isso é importante pra mim. Porque eu sempre falo isso em mensagem, mas às vezes eu não consigo falar tão detalhado. Até por causa da hora, até por causa do tempo, né? E aí, o que aconteceu, assim, uma coisa legal, que eu pedi pra ela, né? Eu perguntei pra ela o que ela queria. Ela falou que ia casar comigo. E aí ela falou pra mim, isso era num sábado, num domingo eu queria ir na casa dela, ela falou pra mim na segunda. Na segunda-feira eu fui e pedi ela em namoro pra minha sogra, Sandra, que até então estava viúva, né, nesse momento. E ali a gente começou a namorar. Com 8 meses a gente estava casando. Eu me lembro que eu não tinha, eu não tinha como comprar nada, mas Deus, ele foi tão maravilhoso, eu acredito que Deus ele foi no meu casamento, Deus ele é no meu casamento, entendeu? Às vezes a gente passa algumas circunstâncias difíceis na vida, mas quando eu olho para trás eu vejo que eu ganhei tudo. Eu me lembro que teve dois tios que ajuntou para comprar uma geladeira pra gente, e fui ganhando, enfim, a gente ganhou toda a casa montada. Casamos, ganhamos o casamento também, a festa, foi uma bênção. E desse casamento nasceu a Álida, que é a mais velha, que hoje toca na igreja, canta, é uma bênção. Está adquirindo a experiência dela, como todo adolescente tem que adquirir mesmo. Sim. A vida é assim, isso é legal, é bom, isso é muito bom. A Alana, que é a filhinha do meio, que teve, depois eu vou contar um testemunho, um dia eu conto o testemunho da Alana, porque eu estou contando muito testemunho. Sim. Daqui a pouco eu começo a chorar aqui, aí eu não vou conseguir parar. Então, depois eu conto o testemunho da Alana, tá? Vamos combinar assim? Vamos combinar para o próximo vídeo? Próximo vídeo. Tá marcado. Eu vou contar o testemunho da Alana. Da Alana eu vou me preparar para contar. Tá, vamos lá. Aí, então, eu casei com a Stephanie. Sempre no primeiro ano, a gente começou a trabalhar num ponto de pregação na casa da minha sogra. Porque o pastor, uma coisa que eu sempre achei legal a visão do pastor Ivanildo Alves, que era o pastor presidente da Assembleia do Missionário, que hoje ele é jubilado, mas a visão dele, ele sempre deu oportunidade, entendeu? Então eu não posso, Fabrício, hoje eu sou pastor da Plenitude em Cristo. Eu, pastor Steph, nós somos o fundador dessa igreja, mas eu não posso esquecer daquelas pessoas que me ajudaram. Sim. E toda a sua raiz, ele me ajudou, ele acreditou. Poxa, um jovem de 23 anos, ele investiu, ele acreditou que Deus poderia fazer algo na minha vida, entendeu? Então, louvado seja Deus pela vida dele. Sim. Que Deus continue abençoando ele, a sua esposa, irmã Maria, que é uma benção também, todo o ministério. E aí o que aconteceu? Logo que a gente casou, ele falou pra gente começar a trabalhar com pontos. E o pastor da igreja, que era o pastor na época, acho que era o Antônio Carlos, ou o pastor Sidney, uma coisa assim, eles designaram a gente. Então lá no ponto de pregação da minha sogra, da casa da minha sogra, eu era o auxiliar do ponto de pregação, porque tinha um diácono, aí tinha 2 diáconos e eu era auxiliar. E ali a gente começou a trabalhar, então eu fazia louvor no ponto de pregação, a gente chegou a comprar até cadeira, assim, tinha uma área boa, a gente juntou bastante gente, assim, a gente fazia culto ali, fazia campanhas, muitas campanhas a gente fez ali, e ali eu entendi que começou o meu ministério. Ali começou. Por quê? Às vezes as pessoas faltavam e o irmão era assim, se ele dirigia o culto, ele colocava alguém para pregar. Então o que acontecia? Às vezes eu tocava louvor, eu tocava com a Stephanie cantava. E aí o que acontecia? Ele falava, ô varão, o pregador não vai vir, então dá uma palavra a você. Meu, mas eu não sei pregar, eu não sou pastor. E aí eu dava uma saudação, falava do amor de Deus. E eu me lembro que logo quando eu casei, a Stephanie, ela teve uma visão. Deus já havia falado com ela que o marido dela, Deus estava projetando, estava gatinhando, antes de ela me conhecer. Deus havia falado. Já tinha... Entendeu? Dava indícios que a pessoa que ia chegar na vida dela era alguém que estava começando no Evangelho. Porque eu entendi que eu conheci o Evangelho, mas eu comecei com os meus 22 anos quando eu me reencontrei com o Pai. Tá? E aí o que aconteceu? Logo que
que eu me reconciliei, a gente começou então a namorar, casamos, aí ela falou para mim que teve um sonho, que via eu pregando. Eu falei, ó, eu casei com você, você sabe muito bem que eu amo a música, eu gosto de louvar. Então vamos fazer o seguinte, você prega e eu canto. Eu não preciso ser que nem seu pai que pregava. Não que eu não achava legal, mas eu não preciso disso. Eu posso cantar, não pode? Ela falou, pode, você pode cantar, mas detalhe, Deus falou para mim que você vai pregar. Aí um certo dia, ela me convidou para ir numa igreja, eu não lembro o nome, só sei que o pastor, ele era lá do Vila Dutra, aqui do bairro Vila Dutra, aqui da cidade. Chegou lá na igreja, eu fui, falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou de social, porque senão ele vai me ver de social, ele vai falar assim para mim, olha lá, agora ali tem vai ser um futuro pastor, porque geralmente, antigamente, tinha muito isso nas profecias. Se você vestir social, esse aí vai ser um futuro pastor, um futuro obreiro. E eu fui bem camuflado mesmo. Falei, não vou. Paisana. Quando cheguei lá, acabou o culto, falei, tá bom, Deus falou através da palavra, mas não falou nada para mim, então tá tudo bem. Esse pastor, na hora que eu fui falar a paz do Senhor para ele, que eu estava indo embora, ele olhou para mim e disse assim, olha, Deus não precisa de você. Você precisa de Deus. E se Deus te chamou para pregar, não fuja, porque Deus não conta com covarde. Quando ele falou isso, eu comecei a chorar. Fabrício, mas eu chorava. E a Stephanie dando risada. E aí eu falei para ele, pastor, tudo bem, Deus vai me fazer um pregador, só que Deus tem que fazer uma outra coisa na minha vida. Ele falou, o quê? Eu leio e esqueço tudo. Eu não guardo nada, pastor. Eu não guardo nada. Para falar a verdade, eu nunca fui fã de estudar, nem de leitura. Eu não tenho boa leitura. Eu nunca fui um aluno exemplar na escola. Malemar, e quando eu ia na escola, eu passei tudo empurrado. Eu não sei nem ler, nem interpretar texto. Se você pedir para me escrever, eu não sei, pastor. Ele falou assim, mas quem vai te ensinar é o Espírito Santo. Bem, eu acredito que você acredita no que eu vou dizer e quem estiver agora nos assistindo, se for pessoa que tem fé, vai acreditar no que eu vou dizer agora aqui. Eu posso dizer que o Espírito Santo fez uma cirurgia em mim. Uma cirurgia. Cirurgia. Vou dizer assim. Colocou um entendimento, tirou o que eu tinha e colocou outro dentro de mim. Só sei que eu dormi, acordei, lendo a Bíblia, entendendo a Bíblia, interpretando o texto, e aí comecei a estudar, comecei a ministrar no ponto de pregação, dando saudação, e assim começou o ministério da palavra na minha vida. E o que é impossível para Deus, pastor? Nada. Não tem, né? Não tem, né? Deus. Pastor, esse é um canal de testemunho, né? Eu acredito. Eu gosto muito de testemunho. Nós combinamos, porque o senhor gosta de testemunho e eu também gosto de testemunho. Sabe por quê? Eu chego a chorar ouvindo testemunho. Sabe por quê? Porque o testemunho, quando a gente conta, principalmente da gente, é muito lindo contar um testemunho de alguém que você ouviu, que você quer compartilhar. Isso é bonito. Mas nada quando você conta de experiências que você viveu. Isso te mostra o quanto Deus é fiel e poderoso e trabalha. Você me perguntou sobre a questão de eu ser pastor, né? Então, olha só que interessante. Depois que eu comecei no ponto de pregação, na casa da minha sogra, chegou um momento que o pastor precisava de um obreiro para dirigir uma congregação no Parque Bauru. E lá foi a primeira congregação. Ainda tinha um ano e meio, quando eu fui pastorear a primeira igreja. E o senhor com quantos anos? Eu já estava com 24 anos, se não me falha a memória, em torno, como eu disse, sou um pouco meio ruim assim de data certinho, mas é isso mesmo, com 24 anos, enfim, eu tinha a Álida e a gente começou a trabalhar na igreja. E a primeira igreja assim, que eu fui pastorear, na verdade eu não era pastor, porque o irmão sabe que a gente tem assim, a unção que a gente fala sobre, não é nem unção, melhor dizendo, vamos aqui esclarecer, as consagrações, sim, que são as escalas, hierarquia que a pessoa passa, né? E aí, nessa daí, na Assembleia, cooperador
diácono, presbítero, evangelista, pastor. Eu era cooperador, o pastor já tinha me separado como cooperador porque eu ajudava no ponto de pregação. Então ele falou, olha, você vai ser um cooperador porque vai ajudar na obra. Eu falei, pastor, eu tô aqui, eu toco, eu tô começando a aprender na uma saudação, eu não sou pregador, mas se servir como cooperador para vocês aqui, eu tô aqui. Sempre à disposição. Ele, não, serve. E aí ele me ungiu numa reunião de obreiro, fui ungido como cooperador. Beleza. Até então eu pensei o que? Eu vou ser cooperador. Cooperador ajuda ali, o diácono, toca lá um louvor, ajuda os irmãos ali, preparar a ceia. Coopera, como o próprio nome diz. O que aconteceu comigo? Bem, como não tinha ninguém para cuidar da igreja do Parque Bauru, na verdade tinha alguns presbíteros, mas ninguém queria assumir compromisso. Tinha diácono, mas o diácono queria. O cooperador mais novo era eu. Eu tinha 24 anos, eu era cooperador. Na verdade, no ministério, aqui em Bauru, o mais novo cooperador era eu, com 24 anos. Aí o que aconteceu? Não tinha ninguém para pastorear lá. Aí eles iriam fechar a igreja. Tinha 3 membros. Que o pessoal tinha saído, se afastado. Aí eu fiquei sabendo. Falei, Stephanie, nossa, lá na igreja vai fechar, lá no Parque Bauru. Né? Aí ela falou, tudo bem que a gente podia ir lá. Falei, nossa, mas então, eu sou cooperador, né? Eu acho que para dirigir igreja vai ter que ser presbítero. Eu não tô com essa moral toda lá, não. Eu não, né? A gente trabalha lá no ponto de pregação, como que eu vou chegar? Bem, a gente foi num culto de terça-feira e o pastor Ivanildo, rapaz, eu gostava dos cultos de terça-feira dele lá, que ele sempre fazia uns estudos bacanas, sabe? Bom, ele tinha até ele tem, né? Ele tem lá uma pastinha preta dele, e ali ele tinha os estudos dele. E ele deu um estudo lá sobre obreiro, trabalho, enfim. Quando ele terminou o estudo, quando eu menos esperei, eu estava cumprimentando ele. Aí eu falei, pastor, o senhor precisa de alguém para ajudar lá no Parque Bauru? Ele falou, preciso. Eu falei, Ele falou, por quê? Eu tenho vontade. Aí ele falou, Wellington, você está ajudando lá no ponto de pregação na sua sogra? Eu falei, então, nós estamos lá no ponto de pregação. Aí ele disse assim para mim, rapaz, então dá para você já tem noção de abertura de culto, né? Tenho sim, pastor. Mas e sua esposa? Quando ele falou que sua esposa, a Stephanie sempre foi para frente na obra. Ela sempre foi determinada, principalmente na obra de Deus. Ela nunca recuou. E o interessante é que a hora que ele falou sua esposa, ela já estava do meu lado. Aí ela disse assim, pastor, nós estamos aqui, com sangue na veia para trabalhar. Pode contar com a gente que a gente vai. O Wellington não tem experiência, eu também não. Mas se a igreja tiver paciência, a gente vai fazer um trabalho lá. E lá nós ficamos 3 anos. 3 anos. 3 anos trabalhando. E a igreja? Cresceu, aumentamos, chegamos a aumentar a igreja. Que assim, tinha um quarto no fundo. A igreja ficou pequena. Ficou pequena. Dali, eu já fui pro Parque Bauru, eu estava no Parque Bauru, Parque Viaduto. Do Parque Viaduto a gente foi para Jaú. E depois de Jaú foi quando a gente volta para Bauru. O pastor tinha me feito um convite, na época, para eu assumir um campo em Avaré. Em Avaré. Ele falou, você vem de Jaú para cá, em vez de você vir para Bauru, nós vamos mandar você para Avaré. E aí eu fui lá, visitei a igreja, tudo. Quando na época que eu fui, foi eu, a Stephanie, a Ali e a Lana, que não tinha o Henrique até então. A gente nem sonhava em ter outro filho, né? Até porque a gente estava muito ligado na obra, essas questões de trabalho da igreja. Sempre foi assim. Aí, eu levei um irmão lá, o Adalto. Irmão Adalto. Gente boa. Gente finíssima lá de Em Arealva? Não, em Avaré. Avaré. Aí, esse irmão Adalto é um senhor, um homem muito assim, sabe assim, reto, sereno, calmo. E aí, quando eu expliquei para ele que eu iria ficar na igreja sede, que seria uma subsede lá, e a Stephanie na congregação de domingo, mas ia ficar longe do outro. Ele falou, não, pastor, não faz aí não. Volta para Bauru, que Deus vai começar algo novo na vida de vocês lá. Eu olhei para a Stephanie, melhor nós voltar para Bauru, né? Aí chegou aqui em Bauru, como eu apresentava a rádio, tinha um programa lá, que foi assim. Aqui na Plenitude eu tive um programa
sou mais que vencedor. Sim. Só que na minha época, na Assembleia Missionária, eles tinham um trabalho que era um programa Missões e Vida. Esse Missões e Vida tinha acabado há muitos anos. Como eu comecei a fazer um trabalho com meu irmão na rádio, que ele tinha pegado, ele pegou, na verdade, um espaço de um amigo lá para fazer uns trabalhos, do Ministério de Louvor que ele tinha, o meu irmão, eu fui pegando amizade com o pessoal, com o diretor da rádio, tinha um horário. Eu falei pro pastor na época, ó pastor, tem um horário de terça-feira lá na rádio, livre, 1 hora. Se você conseguir, pode trazer o contrato que eu vou assinar, você vai fazer o programa para nós. Aí eu era o apresentador do programa Missões e Vida. Missões e Vida. Aí eu fazia então eu trabalhava na rádio, no programa Missões e Vida. Depois que eu comecei a trabalhar na rádio, o pastor me enviou para Jaú, né? Que aí eu trabalhava aqui nas igrejas como pastor, Parque Bauru, Parque Viaduto. Eu no Parque Viaduto fazendo na rádio. Isso. Aí ele me mandou para Jaú. Aí de Jaú ele queria que eu viesse todo segunda para fazer programa aqui na rádio. Mas aí alguns pastores se juntaram e deixa que a gente faz o trabalho aqui. Aí ficava só minha voz fazendo as propagandas da igreja. Chamada. E assim foi. Aí eles continuaram fazendo trabalho, aí depois mudaram também as chamadas. Quando eu voltei de Jaú, que eu fiquei 1 ano em Jaú, quando eu voltei de Jaú, eu tinha amizade com o pessoal da rádio. E aí, Deus falou que tinha algo novo para fazer na nossa vida. Foi então que eu decidi a trabalhar na rádio. Só que antes de trabalhar na rádio, a Stephanie estava um dia em casa e o pastor falou assim, se vocês não querem ir lá para Avaré, então não vai dar mais, a gente vivia só no ministério, então a gente não tem mais compromisso com vocês, você congrega onde vocês quiserem. E nessa época o pastor tinha dado uma carta para mim de itinerante. Fabrício, essa carta de itinerante, antes, para pregador, a nossa igreja vai fazer 11 anos, né? 11 anos. Eu falei para vocês. Imagina assim, 11 anos, 12 anos atrás, quem tinha uma carta de itinerante era algo de peso. Porque essa carta, ela ia com a assinatura do pastor presidente, dizendo que ele te indicava, entendeu? A pregar em qualquer lugar. Ou seja, você estava debaixo da bênção de alguém, né? E ali tinha, melhor dizendo, ali nessa carta tinha telefone da sede, tinha a assinatura do presidente, tinha lá a escrita dizendo que ele estava me indicando, que as igrejas poderiam me receber. Então, era um documento. Assim como você tem um RG, seu CPF, aquele documento do é um documento, uma carteirinha de obreiro que eu carregava comigo, e essa carta que dava assim, dava a dizer o que o pastor estava dizendo, esse rapaz tem em plena comunhão para pregar na tua igreja. Então isso, na época, para ele fazer isso era muito raro, pelo menos no ministério que eu congregava. Não estou falando de outros, estou falando do ministério que eu congregava. Pela pessoa dele, como ele era um homem muito assim, rígido, sabe? Pastor presidente muito rígido, assim, então não era para qualquer um que ele ia dando carta não. Então ele me deu carta na época. Aí o que eu decidi? Eu falei para a Estela, então eu vou pregar. Foi a hora que ela falou, você vai sair pregando para todo lugar aí, e a obra que Deus tem na minha vida. Eu vou ficar aqui em casa com as 2 meninas e você vai sair pregando. Então o ministério, é importante a gente entender que o ministério começa em casa. Em casa. Às vezes não adianta nada eu ser conhecido, ser famoso. Nas outras demais casas eu sou bênção. Mas e na minha casa? Sim, importante frisar isso daí, né, pastor? Não é? Primeiro ministério sempre em casa, né? Primeiro ministério em casa. Aí o que aconteceu? Eu tive um choque. Porque ao mesmo tempo que eu recebi uma bênção, algo assim extraordinário, algo fora do normal, do comum, assim, que não era coisas que acontecia direto, eu tinha esse problemão, esse BO aí que eu tinha que resolver. Foi então quando eu cheguei em casa e falei, Stephanie, eu abro mão então de ser pregador, desse sonho de querer sair pregando. Vamos fazer o seguinte, vamos orar. Aí um dia, era na virada do ano, dia 31, assim, na virada do ano, 11 anos atrás, virada do ano, você é bom de matemática, aí vai pensando em coisa que eu vou falando. Aí na virada do ano, ela falou, vamos fazer um culto. A gente fez um culto. Aí na virada do ano a gente pegou, fez um culto. Aí ela falou assim,
prega aí. Aí a hora que eu fui abrir a Bíblia, abri a Bíblia em Jonas. Aí estava lá quando Jonas ele foge Fugindo. da missão. Aí eu pregava e Deus falava comigo, eu não conto com aquele que quer fugir. Aí ela falou, Hélito, você viu o que Deus está falando para mim e para você, né? A gente não pode fugir do propósito. Ela dobrou o joelho. Varão, é uma coisa assim, Fabrício, é uma coisa assim maravilhosa. Quando ela dobrou o joelho, Deus deu um nome para ela, plenitude em Cristo. Deus deu o nome para ela, plenitude em Cristo. Eu falei, Steph, e o ministério? Ministério, ainda a gente ia colocar ministério sobre a rocha, que era o ministério meu de pregador que eu tinha. Eu tinha um nome do ministério meu, sabe? O Hélito Bueno, ministério sobre a rocha. Ali que eu falo, o homem que construiu areia na casa sobre a areia e sobre a rocha, enfim. A temática, a ideia era sobre a rocha, entendeu? Aí um dia ela falou, não, vamos colocar sangue da redenção, Efésios, tal, né? Nós fomos pela redenção de Cristo e tal. Quando ela falou isso daí, foi ali a gente começou a igreja. Começou eu, Stephanie, Ali e Alana. As duas chiquinhas. E os dois gatinhos. E os dois gatinhos que eu tinha, que eu tenho, o Levi, o Luca desviou. Desviou. O Luca desviou, fugiu. O Luca fugiu. E ali a gente começou, aí minha sogra também começou a nos ajudar, Sandra. Nessa época já a Sandra havia encontrado o pastor Newton, que eu conto outro dia, que foi eu que apresentei. Outros testemunhos. Aí o que aconteceu? Ali a gente começou a plenitude. Começamos a plenitude em casa. Que dia que foi? Dia 30? 31 de dezembro. Na parte da noite. Na parte da noite. Na virada, né? Eu gosto de pensar, né, pastor? Porque muita gente nesse dia tá fazendo festa, tá comendo, tá bebendo. E nesse dia vocês estavam buscando o Senhor. Sabe o que é interessante? Por isso que todas as vezes que a gente faz culto aqui na igreja, na virada do ano, a gente faz questão de as pessoas estarem aqui. Não é? Até às vezes fica meio chato. Tô falando bem num termo assim, sabe? Pra ficar bem mesmo uma conversa, né? Porque é isso que a gente quer aqui, né? Apresentar nesse canal aqui. Mas uma coisa interessante que às vezes a gente sempre fala para as pessoas assim, vem participar com a gente do culto da virada. A gente até fala para as pessoas, quem gosta de estar com a família, vai no Natal, mas procura. Se a sua família, traz a família, não tem problema. Se precisar alugar um salão, a gente aluga para fazer o culto da virada. E tá todas as famílias aqui. Por quê? O culto da virada, para mim, para o pastor Steph, Fabrício, não é só uma mudança de ano. É dia 31 de dezembro, vai acabar o ano 2023 e vai iniciar o ano 2024. Não é só isso pra gente. Quando a gente vira o ano, é a maneira de enxergarmos que 11 anos atrás nós estávamos, eu, Stephanie, Ali, Delane e 2 gatinhos, começando numa área da casa, na sala de casa. Depois a gente ficou na área ali, 9 meses, mas ali a gente começou um trabalho. Então, sabe? Então, o culto da virada na plenitude é algo muito sagrado mesmo. Por quê? Por conta do nascimento da igreja. Então, o nosso aniversário é no culto da virada. É na virada. Então, entenda assim, que quem é do ministério, ele precisa entender esse propósito. Eu estou lá no culto da virada porque é quando começou tudo. Se eu estou nessa igreja, foi porque começou no culto da virada. Começou no culto da virada e me chamando Jesus para o projeto, né? Me interessando o que o mundo estava fazendo, você estava no seu propósito. Estava lá. Adorando e buscando o Senhor. Deus é lindo, maravilhoso. E é isso aí, Fabrício, são coisas que Deus ele fez na nossa vida, né? Então, assim, na verdade, esse nosso programa, e você me chamar para fazer, seria contar o meu testemunho. Então, se você parar para analisar, a minha vida até aqui é só testemunho. Só testemunho. Do que Deus fez. Casamento, nascimento. Aí depois vem o Henrique, né? Que hoje tem 5 anos. E daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Sim. Pastor, o senhor me contou uma vez um testemunho. Nesse eu tentei segurar um pouco o choro. Eu acho que eu deixei escapar que você percebeu.
Conta pra gente a história da Bíblia. Da Bíblia, a primeira Bíblia que o senhor reformou. Vamos lá então. Vamos falar do testemunho da Bíblia, da primeira Bíblia. Assim, antes de voltar para Jesus, o meu irmão Eliseu, ele trabalha, hoje ele trabalha no estado, mas na época meu irmão ele tinha uma empresa de encardenação. Na verdade, essa encardenadora, ele trabalhava mais com livros, notas fiscais, sabe? Sim. Encadernava, tese de faculdade, monografia. E o meu irmão, ele me ensinou a restaurar a Bíblia. Uma vez eu lembro que ele falou assim pra mim, você não quer, cara? Coisa de jovem, né? Você não quer aprender a restaurar a Bíblia? Eu falava, pra que Bíblia? Eu vou restaurar a Bíblia, eu nem leio Bíblia, cara. Pra que eu vou restaurar a Bíblia? Então, mas o pessoal da igreja da mãe procura direto alguém fazer capo. Faz capo, que vai ser um dinheiro extra que você vai ter. Isso eu era molecão. Eu tinha meus 13 anos, já restaurava a Bíblia com ele lá. Aí o que aconteceu? Quando nessa volta minha para Cristo, com uns 22 anos. Com 22 anos, aconteceu uma coisa interessante. Eu já trabalhando com ele lá, na encardenadora. Eu falei assim para ele, Júnior, eu vou na igreja. Rapaz, eu vou na igreja e tem um detalhe. Eu não queria ir na igreja sem Bíblia. Porque a gente cresceu na igreja, tal, então, tipo, para quem nunca foi é uma coisa, mas para quem já foi, eu não queria chegar lá de mão a banana. Aí o que aconteceu? Ele falou para mim, Wellington, você pode comprar uma ou tem uma Bíblia aqui, que vai fazer uns 10 anos, mais ou menos aí mesmo, uns 10 anos que está aqui essa Bíblia. Olha lá se não for mais. E essa Bíblia aqui, o cliente me trouxe, mas nunca mais, eu acho que essa pessoa nem mora mais em Bauru, eu nem sei quem que é. Sumiu, não tem o número dele, ele nunca mais me ligou. Eu falei, mas e aí, o que eu faço? Faz essa Bíblia. Reforma ela. Aí, na época eu não sabia gravar Bíblia Sagrada, que é uma máquina que a gente chama de hot stamp. Eu não sabia gravar. No entanto, se você pegar essa Bíblia, ela não tem marcas que nem as Bíblias normais que tem. Quando sai aquelas letrinhas, tá lá Bíblia Sagrada. Todas as Bíblias que eu gravo depois que apaga, vai ficar a marca. Nessa Bíblia não tem marca. Até porque eu não sabia gravar. E meu irmão estava numa época muito correndo, porque nessa época a empresa dele, ele corria muito com os outros serviços dele. E ele não tinha tempo para fazer a gravação para mim. Eu reformei essa Bíblia, mas dei um talento nela e fui para a igreja. Comecei na igreja. E passou o tempo, aí eu nem conhecia assim a fundo que Bíblia que era essa. Depois eu fui ver que era uma Bíblia de estudo Thompson. Fabrício, Deus preparou uma Bíblia para mim de estudo. Há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, Deus ele estava preparando para mim uma Bíblia, porque Ele já sabia que eu ia ter uma chamada pastoral e eu ia precisar de uma Bíblia de estudo. E depois eu descobri que essa Bíblia Thompson, na época, era uma das mais caras. Olha só. Se eu não me falha a memória, tinha Bíblia na época Plenitude, que já existia, tinha Shed, tinha Bíblia Aplicação Pessoal, a Bíblia Pentecostal, mas essa Bíblia do Pentecostal, do pregador pentecostal não tinha. Então na minha época, essa Bíblia Thompson era uma das melhores para estudar. Tinha pastores assim que gostavam de estudar nela, porque ela tinha estudos em cadeias, era um estudo muito top mesmo. Deus já estava preparando eu para o ministério. Na verdade, quando Deus me chamou e disse que eu ia ser um pregador, a forma que eu posso dizer para você que eu creio nisso é que antes de eu ser um pregador, antes de Ele me chamar para pregação, Deus estava preparando uma Bíblia para mim. Sua Bíblia já estava guardada. Já estava guardada. Dentro de casa? Dentro de casa. E você não sabia? Eu tinha uma Bíblia de estudo Thompson. E eu não sabia que eu tinha uma Bíblia de estudo. É disso, né, pastor? A gente pensa que Nossa, esses pequenas coincidências da vida que nós vemos que não é coincidência. Não. É a mão de Deus agindo De uma maneira... que age, sobrenatural, né, pastor? É coisa extraordinária. O que Deus fez, assim, hoje,
É tão legal porque eu estou conseguindo gravar isso. Porque isso vai ficar gravado. Vai ficar gravado. É uma coisa que eu nunca consegui contar com tanto detalhe, sabe? Você vai numa igreja pregar, você conta com pressa. E de verdade eu estou contando numa calma, estou contando de um jeito, não, sabe? Não tem... eu estou falando o que Deus fez. E se você falasse para mim, olha, vamos fazer, eu falaria da mesma forma porque é o que Deus fez. Sabe, eu realmente, eu posso dizer que Ele me escolheu do ventre da minha mãe. Deus me separou. Sabe? No ventre já foi Deus me separou. Eu não tinha talento nenhum para ser pastor, eu não tinha assim uma vocação nenhuma, até porque na igreja mesmo, lá dos meus pais, para você ser um pastor, você tinha que terminar toda a escola, não dizendo que a gente não tem que estudar, mas você tinha que ter, tipo uma pessoa que terminou a escola, fazer a faculdade lá, para depois você se tornar um seminarista, para que amanhã depois você pudesse. Uhum. Não que eu não concordo com isso, até porque eu tenho formação hoje, né, daquilo que eu estudei, mas assim, quando Deus te chama, Deus ele te prepara. Então eu sempre vou acreditar que Deus, Ele prepara. Prepara. Porque se eu estou aqui, é porque Ele me preparou. Entendeu? Sim. Eu não era para estar aqui. É muito forte isso aí. Forte. Não é. Teve um dia que eu estava afastado e um rapaz, eu trabalhava no mototáxi. Esse rapaz, eu tinha 2 amigos, mas pessoa maravilhosa. Esses 2 moços, eles teve um desentendimento. E aí, eu fui segurar um deles, porque os 2 eram amigos meus. E eles brigaram, segurei um. Quando eu segurei um, o outro amigo, ele veio brigar, eu falei, não bate, não briga, vocês são amigos. Só vocês disso. No que eu fui segurar, esse amigo meu tinha levado um suposto amigo dele que não me conhecia. E ali naquele dia, eu vi o amor de Deus. Por quê? O moço que ele levou achou que eu estava segurando ele para o outro bater. E ele apontou uma arma na minha cabeça. Eu nunca tinha visto uma 765, mas eu vi. E naquele dia eu falei assim, acabou. Acabou. Ele vai matar eu. Aí eu lembro que eu soltei o moço. Aquele menino pegou e foi embora. Não me atirou. Ali Deus tinha mostrado a misericórdia dele. Mas sabe o que eu fiz? Eu fiquei tão furioso na época que eu falei, já que ele não fez, eu vou fazer nele. Eu fui atrás desse moço. Fui atrás dele. E fiquei de tocaia quase uma noite toda. Esse moço não chegava, esperando ele. Ele não chegava. Quando deu 5 horas da manhã, eu fui embora porque eu desisti. Falei, deixa que outro dia a gente acerta a conta. Já que ele não fez em mim, eu vou fazer nele. Porque eu, né? Só que Deus já tinha exercício da misericórdia dele comigo ali. Quando eu cheguei em casa, que eu entrei dentro do meu quarto, que eu sentei na cama, Deus falou assim para mim, Wellington, eu nunca tinha ouvido a voz de Deus. Um dos motivos que fez eu voltar para Jesus. Desviado ainda. Estava desviado. Wellington, hoje eu poupei a sua vida. Hoje eu guardei você. E hoje você queria fazer aquilo que alguém queria fazer com você. Aquele dia eu dobrei o joelho. Eu falei, se o Senhor é Deus na minha vida, o Senhor vai me dar força. Foi quando no outro dia eu levantei já disposto a voltar para os caminhos do Senhor. Para Deus. E aí eu fiz o que eu contei aqui, a trajetória. Então eu estou aqui
pela misericórdia de Deus. Né? Eu posso dizer para você que se não fosse Deus eu não estaria aqui. Então eu acredito que Deus ele levanta quem Ele quer, Fabrício. Eu acredito sem sombra de dúvida que Deus ele levanta quem Ele quer. Quem Ele quer. Porque eu sou prova disso. Que eu só estou aqui porque Deus levantou eu. Entendeu? É por isso que eu estou aqui. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Pastor, qual que é o maior desafio de pastorear uma igreja? De ter um rebanho? Olha, Fabrício, o desafio é assim, ó, o que eu penso, tá? Que quando você está dirigindo uma igreja, a gente usa o termo dirigir igreja, que é pastorear, que é apacentar também, é um termo Sim. que a gente usa. Mesmo que as pessoas, a gente ensina, às vezes a gente fala isso, a gente tem que dar exemplo. E a dificuldade é que todos têm as suas labutas, todos têm as suas lutas. E o que acontece é que quando você começa a pastorear, você cria um certo vínculo com todos aqueles que estão em sua volta. E o pastor, além dele direcionar a vida das pessoas, ele tem que ter essa questão de estar bem com todos. Então, infelizmente, nem sempre você vai conseguir agradar a todos. E aí alguém pode me falar, mas nem Jesus agradou a todos. A questão não é dizer que nem Jesus agradou a todos. A questão é que você quer exercer um bom trabalho. Porque, na verdade, tudo que a gente faz, embora a gente ouviu uma mensagem boa da pastora, falando que não é sobre nós, mas é sobre Ele, sobre Deus. Sempre foi sobre Ele. Sempre foi sobre Ele. Mas a gente tem a necessidade de exercer um trabalho e fazer com que esse trabalho dele seja um trabalho bom, seja um trabalho que venha a ser produtivo. Então, esse desafio de ser pastor, na verdade, é muito difícil por causa das questões que você vai vivendo com cada pessoa. Eu preciso entender sua família. Eu preciso entender a família do A, do B, do C. Eu preciso entender todos vocês. Eu preciso ser um profeta de Deus para vocês. Então, na maioria das vezes, a gente aprende que é viver mesmo para Deus. E é fazer conforme Ele nos direciona. Então, tem hora que a gente vai agradar, tem hora que, infelizmente, não vai dar para agradar a todos. Sim. Mas é um desafio maravilhoso. Eu não me arrependo de nenhum momento de poder estar trabalhando para Deus, sabe? Sim. O melhor trabalho mesmo vem de Deus. Eu cheguei aqui foi por causa dele. Não foi por causa de uma profissão ou outra que eu adquiri, não. Eu estou aqui por causa de Deus. Sim. Então, pastor, quer dizer que ser pastor não é só pregar? Não. Porque tem muita gente que... às vezes a pessoa tem essa questão de achar que eu sou pastor porque eu prego, eu acho que vai muito além. É muito mais. Sabe por quê? Se você olhar no figurativo lá, quando Davi está escrevendo sobre os Salmos, ele está falando dele mesmo ali. Quando ele fala o Senhor é meu pastor, tudo bem, ele está se referindo a Deus e tal. Mas vamos parar para pensar. Davi, ele fala daquilo que ele vivia com suas ovelhas. Sim. Quando fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele deixava faltar alguma coisa para as ovelhas dele? Não. Aí fala, deitar-me faz em verdes pastos. Ou seja, ele sabia onde que as ovelhas queriam deitar. Em verdes pastos. Ele não ia levar as ovelhas dele onde que tinha um monte de carrapicho. Para depois ele ter que limpar. Sim. Não é verdade? Então, quando você olha para o Salmo de Davi, ele tá compondo aquilo que ele vivia cuidando das ovelhas. Então, para mim, pastor, veja bem, eu respeito pastores que pregam isso e aquilo, até eu gosto muito de fazer isso. Mas o meu ponto de vista, pastor, é aquele que pastoreia. É muito mais do que pregar. É muito mais do que pregar. Tem pastor adjunto, que é aqueles que são auxiliares, que auxiliam quando os ministérios são maiores, precisa ter mais pastores para, que cuida de jovens, que cuida do departamento de casais, enfim. Mas para mim, pastor, mas então, se ele está cuidando de um departamento, ele está pastoreando. Está pastoreando. Na minha opinião, no meu pensar, pastor é aquele que apacenta. Sim, eu fiz essa pergunta mesmo para soltar uma resposta, porque os irmãos da igreja sabem, quem está nos assistindo, o pastor dá aula para os membros da igreja de música. Sim, gosto.
dá mentoria para casais, É. vários projetos de casais, de encontro de casais, não só na nossa igreja, mas em toda a região, na cidade. É reconhecido por esse trabalho com casais, né? Sim. Porque família é um projeto de Deus. Família é projeto de Então Deus. temos que tomar muito cuidado com a família, ter aquele zelo com a família. Sim. Isso eu vejo na sua vida, pastor. Amém. Obrigado. Você toma conta da família, a sua família e a família dos outros, a família dos seus membros. Você tem aquele cuidado. Então não é só sobre pregar, é sobre cuidar, Sim. sobre ter o cuidado. E nós vemos isso na sua vida, Amém. no seu ministério. Fico feliz de ouvir isso daí. E falando em família, Família. como que é, pastor, ter 2 filhas meninas? Como que é criar 2 filhas meninas no tempo de hoje? Ó, Deixa eu então reformular. vai lá. Como que é criar 2 filhas meninas cristãs no tempo de hoje? Eu vou falar aqui uma coisa que é importante. Já respondendo a sua pergunta. Fabrício, eu louvo a Deus, porque o que acontece? Como elas cresceram no caminho, favorece muito para mim e para a pastora, para Stephanie. Mas, rapaz, não é fácil. Por quê? Porque o mundo está aí. Eu acabei de contar minhas experiências. Quer dizer, eu cresci também no lar cristão. Sim. Então é muito difícil. Mas agora, respondendo, eu quero aqui agradecer. Porque, por causa, principalmente, vou agradecer, assim, a Stephanie. Porque as meninas conversam muito com ela. Eu sou mais o pai para resolver, sabe aquele pai assim, tipo, ô paizão, faz um pix, ô paizão, não sei o que lá. Eu converso, bato papo com elas, explico, ó, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, tal. Explico situações diversas. A Álida já com o pé com 17 anos aí, a Alana com 14. A gente explica, eu explico, mas elas têm esse contato bom com a mãe, né? Sim. Com a Steph. Então isso me ajudou muito. Então hoje eu vou tributar aqui a minha esposa. Isso é dela, entendeu? Isso é dela. As meninas, na parte assim da música também, a Stephanie ensina muito, ela gosta também, né? Ela está me ajudando muito aí no projeto, mas com as meninas ela tem me ajudado muito. Até o Henrique também, até o Pitkin. Que é o Pitkin. Ela tem me ajudado muito. Então assim, não é fácil, porque eu sei que elas como adolescente, elas vão ter, elas vê bastante coisa, mas eu quero glorificar a Deus, porque elas estão aprendendo, estão tendo as experiências delas que é necessário. Isso é uma coisa importante que a gente não pode tirar. Experiências, sim, todos nós temos que ter, né? Mas eu louvo a Deus porque elas têm um amor de estar na igreja. Por quê? Isso é importante. Para aproveitar um gancho aqui, Fabrício, você me perguntou como que cuidar, ensinar 2 adolescentes meninas. Só que tem um detalhe, hoje elas são adolescentes, mas quando elas eram pequenas, a gente sempre teve escola bíblica. Importante dizer isso. Entende? Então, a Álida, alguém fala, é filha do pastor, a Alana é filha do pastor. Elas vão errar como qualquer outra adolescente erra, as circunstâncias da vida. Mas tem uma coisa importante, elas têm, dentro delas, elas têm aquele temor, né? Louvado seja Deus que elas trabalham aqui na igreja, me ajuda muito também. A Álida no louvor, sim, elas estão me ajudando muito. As duas cantam, as duas tocam. Então assim, mas vamos lá. Às vezes a pessoa olha e fala, adolescente, a filha do pastor está lá firme na igreja. Mas espera aí, como que começou isso? Então, aqui, a gente já aproveita, pega um gancho aqui. Que se você, pai e mãe que está nos assistindo, tem filho pequeno, todo domingo a gente tem escola bíblica dominical. Ah, eu não sou da tua igreja, você é da igreja tal, A, B, C, não importa, tem escola bíblica dominical na tua igreja? Leva teu filho. No frio, no calor, leva teu filho. Porque ele vai crescer dentro da igreja com amor. E a gente sempre mostrou esse lado também, tá? Sim. Porque tem pessoas que às vezes vêm para a igreja, mas chegam em casa, e a igreja isso não. A gente sempre mostrou que a gente sempre é feliz fazendo o que a gente faz. E isso
contagiou elas. O Henrico, ele gosta de vir na igreja. Sim. Esses dias ele falou assim para minha mãe: ô vó, eu não posso faltar hoje da teologia. Da teologia, quantos anos o Henrico tem? 5 anos. 5 anos. Eu não posso faltar da teologia, né? Mas eu achei legal isso, porque ele, tipo, ele sabe que tem, entende? Ele já cresce. Tem essa responsabilidade. Então, mas ele vai crescer com essa responsabilidade, porque eu aprendi uma frase, eu vou falar ela aqui. Você vai gravar no seu coração, embora está gravado aqui, eu quero que você grava isso. Eu aprendi essa frase com um pastor, eu vou falar o nome dele, porque tem pastor que não fala, né? Não vai dar aquela moral, né? Não, vou falar o nome do pastor, que foi o meu professor, o pastor Pedrinho. Ele falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Eu guardo comigo essa frase e vou compartilhar ela aqui, porque com certeza ele aprendeu com alguém também. Sim. Vamos lá, a gente está falando sobre criança, né? Então pega essa frase aqui e guarda no teu coração. O coração da criança é terra de ninguém. Quem chegar primeiro é dono dela. O coração da criança. O coração da criança é terra de ninguém. Quem chegar primeiro é dono dela. Ou seja, se você tem uma filha, você tem 2 filhas, mas vamos lá. Uma pessoa tem uma filha, tem um filho pequenininho. O coração dele é terra de ninguém ainda. Quem chegar primeiro vai ser dono desse coração. Se Cristo chegar lá, ele vai ser o dono do coração dela. É mais fácil de trabalhar. Se o mundo chegar lá, Cristo pode chegar lá também, mas vai ser mais difícil de você mudar essa terra. Porque imagina uma terra que você olha na terra assim, vê a terra sem nenhuma plantação. Aí você passa depois de um mês, vê lá um monte de cana. Você vai conseguir plantar no monte de cana? Não. Você vai ter que trabalhar nessa terra, não vai? Você vai ter que limpar essa terra. Você vai ter que fazer um trabalho enorme para você poder utilizar essa terra, e haja visto que algumas você não consegue. Sim. Então, por isso que eu falo que o coração da criança é terra de ninguém. Quem chegar primeiro é dono dela. Ou seja, na plantação de cana, o camarada plantou a cana lá, ele não vai plantar café, não vai plantar laranja. Não dá, Sim. porque aquela terra, ele plantou cana. Então, o que a gente tem que plantar no coração das nossas crianças? Cristo. É sobre isso, entendeu? Forte, né? Forte. É forte. Forte. Forte demais. E falando das meninas, no futuro vai ser um Henrico, um adolescente. O Henrico. Como que você se vê, se imagina instruindo um adolescente menino dessa vez? O Henrico, eu tô tentando quanto mais assim poder, sabe, ser amigo dele. Conversar com ele, explicar para ele, como eu disse das meninas, o mundão tá aí. Uhum. Mas o coração dele é terra de Cristo já. Entendeu? Ou seja, Cristo está no coração dele já. Então agora, o que tem que se fazer? É a manutenção. É a manutenção. Porque aí também, Fabrício, entra o lado do Espírito Santo. Sim. Entende? Porque assim, ó, você traz as suas filhas. Elas vão abrir o coração, vão receber a palavra de Deus. Aí quem vai fazer a manutenção é o Espírito Santo. Então eu acredito muito nisso, que ele vai crescendo e eu vou ali semeando a palavra. E acreditando que Deus vai fazer a obra na vida dele. Esses dias mesmo ele colocou o blazer dele, ele fala que é o terninho dele. Aí ele falou assim para mim: pai, vamos de pastor. Vamos de pastor. Então, mas eu nunca pedi para ele pôr, entendeu? Uhum. Tipo, tem pai que, né? Forte. Não, então a gente tem que entender que não é nem por força nem por violência. Então, ele é dele mesmo, sabe? Foi algo que ele teve vontade de fazer. Então eu acho legal isso. E é assim que eu estou trabalhando com ele, sabe? Mostrando para ele que é legal estar na casa de Deus, que é bom servir a Deus. A gente sempre mostrou isso para as meninas também. Ó, a gente está comendo isso aqui porque Deus nos deu. Sim. A gente tem isso aqui porque Deus nos deu. Não é por causa da força do meu trabalho. Não, é porque Deus teve misericórdia. Entendeu? Então isso, elas vão crescendo, vendo que Deus é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Maravilhoso. Pastor, perguntinha rápida para resposta rápida. Vai, bora. Já algum dia, algum tempo, já pensou em desistir do seu chamado?
falar assim, não é pra mim, não quero mais, chega? Fabrício, eu pensei uma certa feita em parar de pregar. De pregar nas igrejas. Não de parar de ser pastor. Entendeu? Uhum. De dizer assim, ó, não vou pregar mais. Vou ficar só na igreja. Aqui. Mas toda vez que eu tentei fazer isso, meu telefone tocava. Teve um dia que eu falei pro pastor, eu lembro como se fosse hoje. Eu falei assim pra ela, olha, eu não vou pregar em igreja nenhuma mais. Porque assim, ó, tem um monte de pregador bom. Tem uns meninos bênção. Tem uma galera boa, irmãs que prega. Eu acho assim, eu já estou fazendo meu trabalho aqui como pastor. Aqui eu tenho que cuidar. E eu não vejo a questão de que para que Deus vai me chamar? Para que Deus quer que eu vou pregar em outro lugar? Tem tanto pregador bom aí. Para que eu vou pregar? Eu falei isso para ela. Rapaz, eu falei para ela isso numa sexta-feira. No sábado meu telefone tocou. Um pastor amigo meu lá de Cafelândia. Pastor, vem pregar aqui. Me ajuda. Se o senhor vem pregar aqui. Aí eu falei, Stephanie, aí? Rafa, você falou que não ia pregar mais? Mas quem está te chamando? Então, Deus, né? entende? Só essa questão de pregar em outras igrejas que eu pensei um dia parar. Mas hoje eu faço assim, diferente de alguns aí, eu espero Deus me chamar. Né? Quando alguém me convida, eu vou com amor, ministro a palavra de Deus. Não dependo de ministração, não dependo de ofertas para poder pregar. Claro que sempre um ou outro nos ajuda, mas assim, eu não vivo do ministério, né? Sim. De itinerante, eu tenho meu trabalho, então eu tenho meu sustento. Então, beleza. É isso. Então, nunca pensou Agora, em abandonar o pastoreio, falar, não quero mais ser pastor? Ah, não, Fabrício, sabe por quê? O dia que eu pensar nisso daí, eu tenho certeza que não vai dar bom. Não vai dar bom. Não vai dar bom, então eu prefiro continuar. Certo. Deixa uma mensagem então, pastor, para quem está nos assistindo, que talvez está querendo desistir do seu chamado, para quem fala, isso daqui não é para mim e não quero mais. O que você pode dizer? Fabrício, eu tenho alguns versículos que Deus ele sempre falou comigo. E todo líder ele tem os momentos dele, normal, isso aí é normal, sabe? Assim, alto e baixo todo mundo tem, né? Sim. Faz parte da vida. Mas tem um versículo que eu carrego ele comigo, inclusive vai estar esse versículo no nosso seminário, mas a pastora pegou com uma outra tradução. Eu vou falar na tradução que eu sempre recitei ele, para esta pessoa que está nos assistindo, para essas pessoas que vão estar assistindo, tá? 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58. Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esse versículo é o versículo de que, assim, toda vez que eu leio ou que eu recito ele, Paulo está falando sobre acerca daqueles que estavam dormindo, né? A igreja eles estavam um pouco confusos sobre acerca daqueles que haviam morrido, o que tinha acontecido com eles, o que iria acontecer. Paulo vai explicar sobre a ressurreição, enfim, sobre o que aqueles que estavam dormindo, eles seriam arrebatados, iriam ressurgir, mas aqueles que estivessem vivos iriam ser arrebatados. Paulo está explicando assim, ó. Bem, irmãos, para vocês entenderem melhor, aqui com as minhas palavras, para ficar mais fácil. Olha, irmãos, aqueles que estão mortos, eles estão dormindo. Quando tocar a trombeta, eles vão ressurgir. E nós que estamos vivos, se Cristo vier hoje, nós iremos ser arrebatados. Paulo está explicando isso, que ele venceu a morte, que Cristo venceu a morte, que não era para eles ficarem preocupados com isso. Aí no último versículo ele vai falar o quê? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, entendeu? Constantes. Constante. Firme e constante. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão. Então, esse versículo, ele é a resposta para tudo na nossa vida. Qualquer trabalho na casa do Senhor não é vão, né, pastor? Qualquer coisa, Fabrício, olha, tudo que a gente faz para Deus não é vão. Se você orar para uma pessoa, se você ler
um versículo para uma pessoa, se você ajudar com uma cesta básica alguém, se você puder fazer uma visita para alguém, se você limpar a igreja, se você evangelizar, se você recepcionar bem uma pessoa, se você for uma pessoa amável com quem está perto de você, é óbvio. Sim, eu costumo dizer, pastor, que todos os cargos, todas as funções na igreja são muito importantes para Deus. Eu estava comentando com a minha esposa essa semana passada que nós ia fazer a limpeza na igreja. E muita gente não quer fazer faxina na igreja. Não quer. Acha que é pouco para o chamado dela. Aí eu comentando com ela, se vir um visitante na igreja e o microfone falhar, tudo bem. Acabou a pilha da bateria do microfone? Sim. Tudo bem. A água está quente? Tudo bem. O ventilador queimou? Tá tudo bem. Agora, se ela for no banheiro e tiver sujo, ela nunca mais volta. Então, o pequeno serviço para o Senhor é muito importante. Então, falar algo bem importante sobre isso que você falou agora aqui, tá? Você sabe que as pessoas, infelizmente, dizem que gostam de trabalhar, mas na maioria das vezes são que nem políticos. Gostam de fazer viaduto, ou seja, quer fazer coisas que as pessoas veem. Tá? Só que olha, quem conhece a Bíblia, a pessoa que conhece a Bíblia de verdade, a gente ia estar tendo uma briga aqui, sabe do quê? Disputa para quem limpa a igreja. Sim. Sabe por quê? Vou te falar. Se você ler lá em Levítico, nós vamos ver ali quem que eram as pessoas separadas para limpar o templo. Entendeu? Os levitas, eles limpavam. Em Levítico, se eu não me falha a memória, Levítico, Êxodo, Levítico, fala sobre isso também, que eles tinham a função, estou batendo aqui, tinha a função de limpar o templo. Então as pessoas, quando vêm para o templo, se eles soubessem, todos os membros agora, aqui é para todos os membros, se eles soubessem um pouco de Bíblia, se a pessoa conhecesse um pouco das Escrituras, ela iria falar, pastor, pelo amor de Deus, deixa eu limpar, me empresta a sua chave que eu preciso hoje lavar a igreja. Mas a irmã Grise e o irmão Fabrício limpou domingo, pastor, hoje é segunda, eles limparam ontem, hoje ninguém limpou, eu vou limpar. Aí na terça-feira, pastor, eu preciso limpar, irmão, mas a igreja eu vou limpar, pastor, o senhor não me impeça de fazer o que está escrito na Bíblia, porque eu sou um levita. Só que a maioria dos levitas hoje quer cantar. Não estou dizendo que é o caso dos nossos irmãos aqui, que tem bastante irmão que ajuda, né? Mas temos escala. Então, tem noção, não temos. Mas hoje você vê um monte de levita que canta, que é isso. Aí você vai perguntar às vezes na igreja deles, bem, não precisa nem perguntar. Não faz, às vezes nem faz nada, só canta, né? E Deus, tá vendo aí muita gente só apresentando, né? Tá apresentando trabalho. Deus não quer que alguém apresente trabalho, Deus quer verdadeiro adorador. Jesus disse, o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e verdade. Deus não está interessado que ninguém apresente trabalho. Sim. Deus está interessado em verdadeiros adoradores. Então, é sobre isso. Então, se eu sou um verdadeiro adorador, eu sei do princípio que eu tenho, que a Bíblia me ensina sobre cuidar das coisas de Deus. Né? Então, veja que hoje em dia é raro encontrar alguém que queira ajudar mesmo. Sim. Considerações finais? Considerações finais, a gente tem que fazer essa consideração final. Bem, eu quero agradecer a Deus porque através da sua iniciativa, da iniciativa da Grace, que a gente vai ouvir a Grace aqui também, ela tem muita coisa para contar. Tem testemunho bom. Tem testemunho para contar. Então, através da iniciativa de vocês, eu acredito que Deus, Ele vai nos ajudar e nós vamos alcançar muitas vidas. Sim, em nome de Jesus. Através de testemunhos, né? E dizer a você que nos acompanha, que nos assistiu pela primeira vez, que vale a pena servir a Deus, que a igreja, estar na casa de Deus é algo maravilhoso, estar reunido entre os irmãos é coisa maravilhosa. Não desista.
Se você estiver passando por uma situação difícil, saiba que Deus é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Se você esperar em Deus, provavelmente Deus ele vai fazer algo para a sua vida. Não desista. Não desista. Mesmo que pareça que esteja sendo algo impossível, o meu Deus, o teu Deus é o Deus do impossível. Ele realiza. Ele realizou na vida de Ana, dando a ela um presente chamado Samuel. Ele pode também presentear você em algo que você jamais poderia esperar que acontecesse, ele pode fazer. Então, não desista da caminhada. Prossiga, porque Deus é fiel. Certo. E fica ligado, teremos mais episódios, novos testemunhos. Novos pastor? testemunhos. Para você que gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ativa o sininho, compartilha. Compartilha. Se essa mensagem, esse testemunho do pastor tocou em você, falou com você, de alguma forma, compartilha por uma pessoa que você conhece, um primo, um parente, um amigo. Né, pastor? É verdade. Pastor, muito obrigado Deus te pela abençoe. confiança, Obrigado, Fabrício. por ter dado essa confiança Tá top nesse demais. projeto. Olha, vai longe, hein? Que Deus continue te abençoando, Amém. seu ministério, continue te usando como Glória a sempre Deus. usou. Obrigado. E a próxima vai ser a pastora Stephanie. A pastora Estela. Pastora Stephanie. Amém. Deus Amém. abençoe. Obrigado. Forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus. E A não paz do esqueça. Senhor Jesus. Somos mais Que vencedor. em Cristo Jesus. Amém. Amém? Fiquem Amém. com Deus.